a igreja bem sabe, é um dos presbíteros da nossa igreja. E hoje, nesse intervalo entre uma exposição e outra, ele encerra aí a participação de cada um dos presbíteros, pastor Gideão também e outros estiveram aqui. E temos sido, com certeza, tremendamente edificados nesse tempo. Enquanto ele estiver pregando, irmãos, o meu pedido é que você esteja em oração, certo? Deixe os compromissos de depois do culto e desta semana para aquele momento. Não se distraia, dê a sua atenção ao Senhor e à sua palavra. E esteja em oração tanto por Ele quanto por nós que vamos ouvir a pregação. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito foi falado durante esses domingos anteriores sobre evangelismo, né? Sobre a proclamação do Evangelho. E hoje não será diferente. Na carta de Paulo aos Efésios, Paulo fala um pouco sobre evangelismo, sobre o ministério dele de apóstolo dos gentios. E eu gostaria de pedir aos irmãos, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios, no capítulo 3, do versículo 1 até o 13. Efésios, capítulo 3, do versículo 1 até o 13. Amém? Todos acharam? Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em outras palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela cooperação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse ministério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que, agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações, em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Amém, irmãos? Então, gostaria de fazer uma oração agradecendo a Deus, né, e pedindo a Ele toda a capacitação. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Pai, de falar da Tua verdade, falar do Teu Evangelho, Pai, do poder do Evangelho, Pai, que atrai, Pai, com benignidade aqueles que são Teus, Senhor. Quero te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, fale aos nossos corações essa noite, de maneira que venhamos a nos arrepender, Pai. Que o Senhor possa alcançar, Pai, aqueles que ainda não te conhecem, Pai. E eu já quero te agradecer, Pai, pelo que o Senhor já fez na eternidade, aqui nessa noite, Pai. No nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos falando da carta de Paulo aos Efésios. E quando Paulo, nessa ocasião, ele estava preso. E, juntamente com essa carta, ele fez outras cartas, né, que são chamadas as epístolas da prisão, que inclui Filipenses, Colossenses, Filemon e Efésios também. Essa igreja, a igreja de Éfeso, ela iniciou com os irmãos Áquila e Priscila. Depois de Áquila e Priscila, Paulo veio a pastorear essa igreja durante 3 anos, durante a sua 3ª viagem missionária. E após esses 3 anos, Paulo passou o bastão para o seu discípulo Timóteo, um jovem na fé, seu discípulo amado. Bom, por que Paulo escolheu essa cidade? Essa cidade é uma cidade estratégica, uma cidade
na qual, obrigado, irmão, uma cidade na qual era muito movimentada. Era como se fosse uma metrópole realmente. Ali era uma cidade portuária, no qual ela recebia as mercadorias e também enviava as mercadorias para os países ali do Mediterrâneo. Então você pode imaginar a quantidade de pessoas de várias nacionalidades que transitavam ali por Éfeso. Então, essa é uma cidade estratégica, é a maior e mais importante cidade da província romana da Ásia, situada na atual Turquia Ocidental. O tom dessa carta de Paulo aos Efésios é um tom mais reflexivo, um tom mais tranquilo, sereno, né, como nós cantamos hoje, calmo, sereno e tranquilo. Né? Ele fala de maneira doutrinária, né, até a metade da carta de Paulo aos Efésios, do 1 até o 3, ele fala de maneira doutrinária sobre a posição do cristão de maneira individual e de maneira coletiva também. Do capítulo 3 até o capítulo 6, ele já mostra a prática. Né? É a doutrina e logo após a prática. Por isso, uma carta muito importante teologicamente falando. Paulo, quando enviou essas cartas, né? A carta de Paulo aos Efésios e também a primeira carta e segunda carta a Timóteo. Né? Timóteo, como foi pastor, quando era pastor de Éfeso, teve a oportunidade de receber essas cartas de Paulo, exortando, orientando e dando recomendações aos presbíteros daquela igreja. Porque essa igreja tinha alguns problemas que Paulo precisava resolver, como, por exemplo, genealogias intermináveis, mitos, a proibição do casamento, alimentos, né, que eram proibidos comer, e principalmente a invasão de falsos mestres. Ali haviam lobos vorazes, né, que disseminavam as suas doutrinas perniciosas. Éfeso, essa igreja de Éfeso é também citada no livro de Apocalipse. Tá? 30 anos depois, né, João recebeu a revelação de Cristo, acusando, né, na verdade, que essa igreja havia realmente resolvido esses problemas que Paulo citou. No entanto, eles perderam o primeiro amor. Era uma igreja ortodoxa, uma igreja que tratava a palavra da maneira que ela deve ser tratada, seguir corretamente, de maneira bereana. No entanto, eles perderam o primeiro amor. Fazendo um panorama, né, até chegar ao capítulo 3, no capítulo 1 nós vemos, por exemplo, as ações da Trindade na realização desse plano. No capítulo 2, a nova posição de Cristo Jesus ao cristão e à igreja. E no capítulo 3, que é o que nós iremos abordar hoje, do versículo 1 ao 13, ele faz o que nós chamamos de digressão. Digressão é quando você vai falar alguma coisa e, de repente, você muda o assunto. Paulo está nesse momento, ele mudou o assunto, mas, na verdade, o que ele iria falar era uma nova oração em favor dos cristãos de Éfeso, que essa oração seria do versículo 14 adiante. Nesse capítulo 3, onde nós iremos abordar hoje, ele fala sobre ser portador do milagre de todos os milagres. Ele nos mostra também a sua autobiografia e também a sua defesa do apostolado. Né? Ele confirma aqui, através dessa carta, a sua autoridade apostólica. Por exemplo, os coríntios também, né, tiveram esse problema, duvidaram do apostolado de Paulo. Né? Bem coisa de corintiano, né? Mas, vamos lá. Para esse texto, eu propus essa grande ideia. A multiforme sabedoria de Deus torna-se conhecida por meio da igreja, como vocês podem visualizar aí no projetor. A multiforme sabedoria de Deus torna-se conhecida por meio da igreja. E o primeiro tópico, a convicção do chamado de Paulo, reflete sua grande responsabilidade de proclamar o Evangelho. Bom, se nós voltarmos ao texto, meus irmãos, se vocês voltarem aí na Bíblia de vocês, vocês verão que no primeiro versículo, Paulo dá algumas informações interessantes. Por exemplo, por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Tem muita informação nesse primeiro versículo. Por exemplo,
o fato dele falar por essa razão indica que ele está concluindo um raciocínio anteriormente falado. Por essa razão é o equivalente de por isso ou portanto. Quando nós olhamos para o capítulo 2, o finalzinho do capítulo 2, Paulo vai falar sobre a posição dos gentios antes de Cristo. Antes de Cristo, eles eram estrangeiros de Deus, eles eram sem Deus, eles eram sem esperança. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem aí no capítulo 2, Efésios capítulo 2, do versículo 19 ao 22, para nós termos uma ideia do que foi falado. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, ele continua no capítulo 3. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Então, meus irmãos, logo aqui no começo nós vemos uma confrontação para nós. Quando Paulo fala prisioneiro de Cristo Jesus, ele está negando a sua justiça própria, né? Ele foi preso injustamente, mas ele não se considera, ele não se vitimiza porque ele foi preso, porque ele entende que tudo isso faz parte de um propósito, faz parte de um plano de Deus. Ele entende a soberania de Deus e ele entende também a providência divina na sua vida. Ele sabe que existe um propósito muito maior do que ele. Por isso, ele nega a si mesmo. Se nós pegarmos essa frase, por amor aos gentios, e lermos rapidamente, nós deixaremos passar muita coisa. Porque aqui, por amor aos gentios, está implícito o Evangelho, o nosso relacionamento com Deus. Para que você ame o seu irmão, você primeiramente precisa amar a Deus, acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua mente. Consequentemente, esse relacionamento seu com Deus irá refletir em um relacionamento com o seu irmão. Assim como João fala, né? Se eu não amo ao meu irmão, a quem eu vejo, como que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? Então, João, ele fala, ele complementa isso, né? Essa sequência, né, desse relacionamento. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração. Consequentemente, o nosso relacionamento com o nosso próximo refletirá esse amor que nós temos para com Deus. E isso concluirá em uma obediência, em um amor sacrificial pelos irmãos. Não há mérito nas ações de Paulo, há obediência. E para obedecer a Deus é preciso amar. Não foi iniciativa dele, mas iniciativa de Deus. É a mesma coisa quando você serve. Quando você serve na igreja. Você serve por gratidão ao seu Salvador, porque você o ama. Se você serve aos outros com o intuito, né, de trazer uma justiça própria ou uma autoexaltação, está tudo errado. Porque o princípio de todas as coisas é você amar a Deus acima de todas as coisas. Como eu falei anteriormente, não há mérito nessa atitude de Paulo, né? Nessa fala de Paulo. João fala, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Aonde está o nosso mérito, né? Então, tudo isso aconteceu, meus irmãos, em um contexto em que Paulo está preso. E o motivo dele estar preso está em Atos, né? Atos capítulo 21, versículo 28, fala sobre isso, que surgiu um boato onde Paulo estava levando os gentios para dentro do templo. E isso era proibido, né, pela lei judaica. Tanto é que existia o pátio dos gentios, que era do lado de fora. E um muro dividia essas duas partes. Na verdade, Paulo estava andando com Trófimo, né, um gentio que se converteu ao cristianismo. E sabe como é fofoca, né? Fala uma vez, aí depois fala para outro, todo distorcido, aí daqui a pouco vira uma bola de neve. Os judeus achavam que ele estava levando pessoas, gentios, para dentro do templo. E então Paulo foi visto com 4 pessoas, 4 homens.
ali na Câmara dos Nazireus, né? E, na verdade, eram nazireus. Né? Lembram de Sansão? Como nós estudamos aqui em Juízes? Eram nazireus que eles estavam fazendo arranjos finais ali para o sacrifício. No entanto, eles não quiseram saber. Houve um maior tumulto, né? E esses judeus acusaram Paulo dessa blasfêmia, né? Versículo 2, nós vemos aqui: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus. Paulo sabia da responsabilidade que fora imposta a ele. Ou seja, quando Paulo estava a caminho de Damasco, Jesus não apareceu para ele e perguntou: Paulo, se possível, se você estiver tranquilo aí, você pode pregar o evangelho para mim? Não foi assim que ele falou, mas ele deu uma ordem direta. Em Atos capítulo 22, versículo 10, e após o versículo 21, ele diz assim: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. E no versículo 21, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Em 1 Coríntios, Paulo comenta, né? Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ou seja, um judeu fariseu, segundo a lei, Paulo era irrepreensível, perseguidor da igreja. Agora, por amor a Deus, ele agora está servindo aos gentios. Ele está nesse propósito que Deus o designou. Tudo é graça, pela vontade e graça de Deus. Paulo se disponibilizou a realizar a tarefa, mesmo sabendo que sofreria. O requisito é disponibilidade de sofrer, mesmo a falta de liberdade. Paulo se submeteu a isso, e não tem como você fazer isso se não for pelo amor. Você primeiramente precisa amar a Deus, para que depois você possa amar os seus irmãos. Diante das adversidades, qual tem sido o nosso entendimento? Diante dos sofrimentos, diante das tribulações, eu tenho entendido que tudo está debaixo do controle de Deus? Será que eu tenho realmente visto, né, a vida com óculos, com a cosmovisão cristã? Porque a cosmovisão cristã é essa. Deus está no controle de todas as coisas, independente do que você está passando. Independente do que você está passando. Se Deus quiser ser glorificado através do seu sofrimento, o que você vai fazer? Não tem o que fazer, mas tudo existe um ensinamento e Deus nos ama, Ele é misericordioso, apesar das circunstâncias. Aquele não que você recebe quando você vai procurar um emprego tão sonhado, quando você reprova no vestibular ou em um concurso, tudo isso é o não de Deus. E nós devemos nos submeter em amor. Devemos entender qual a sua vontade. As circunstâncias não podem desestabilizar a nossa obediência. A nossa obediência, ela deve ser uma só, devemos ser fiel ao nosso Senhor. As circunstâncias, elas não podem afetar a nossa fé, porque a nossa fé está firmada na rocha, está firmada em Jesus Cristo. E Ele está no controle de todas as coisas. Não somos salvos para vivermos para nós mesmos. Ser cristão carrega uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade deve estar acima das minhas vontades. Lembre de quantas vezes você deixou de evangelizar ou de falar de Deus para alguém porque simplesmente você se entregou à sua vontade, ao seu desejo. Nós somos responsáveis pela proclamação do Evangelho. E essa proclamação deve estar acima da nossa vontade. O Senhor nos designou para isso. Da mesma forma que o Senhor falou para Paulo, vai e pregue aos gentios. Ele falou para nós também, vão e preguem o Evangelho a todas as nações. Por que então nós não obedecemos ao nosso Senhor? Ele nos deu todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Ele é soberano. Você faz isso com seu chefe? O que aconteceria se você desobedecesse o seu chefe constantemente? Seria demitido, certamente. Mas nós servimos a um Deus que é misericordioso, um Deus que é amor, um Deus que é paz, um Deus que entende que estamos em processo de santificação.
mas nós não devemos tapar os nossos olhos, tapar os nossos ouvidos para essa realidade. A responsabilidade da proclamação do Evangelho é da igreja, é de cada um que tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor. Paulo fala aqui no final dessa primeira parte, né, até o versículo 4, ele fala sobre o mistério, né? Isso é o mistério que me foi dado, a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Que mistério é esse? Que mistério é esse que Paulo fala, né? Ele está falando de um mistério que nós não abordaremos agora, mas no tópico 2. Vocês lembram do Mr. M? Antigamente, né? Estou ficando velho. Antigamente, né? Não há muito tempo, né? Mas existia um mágico, não sei se existe ainda, mas um mágico mascarado, um mágico que leva o nome de Mr. M por ser misterioso. Ou seja, ele usava máscara porque se os mágicos soubessem a sua identidade, né, iriam atrás dele certamente. O que o Mr. M fazia? Ele pegava a mágica, fazia a mágica, as pessoas ficavam perplexas, né? Na voz de Cid Moreira, né? Mr. M. Né? Não é igual, mas... Então, após a mágica, o Mr. M, ele revelava aquela mágica. Como que aquela mágica, como que aquele mistério tinha sido feito. E isso era o que chamava a atenção das pessoas. As pessoas queriam saber, como pode, eu estou vendo uma coisa e eu não consigo entender como que ele faz isso. Todos sabiam que aquilo ali era de mentira, mas eles queriam saber o porquê que aquela mágica acontecia. Quando nós falamos de mistério, parece até que estamos falando de alguma coisa oculta, né? Algo esotérico, mas não. Nós não estamos cometendo suicídio intelectual falando de mistério. A própria Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala de um mistério que é semelhante, parecido a esse do Mr. M. Como que é o mistério da Bíblia? Existia um mistério, né, que foi falado pelos profetas do Antigo Testamento. Todos sabiam que era um mistério, mas eles não entendiam. Mas eles sabiam que um dia seria revelado. Esse mistério só pode ser revelado por meio de Deus, por meio do Espírito Santo. O que significa mistério à luz da Bíblia? Conhecimento secreto que só Deus pode tornar conhecido. Essa palavra é citada 6 vezes na carta de Paulo aos Efésios. O profeta Daniel, por exemplo, ao interpretar o sonho de Nabucodonosor, ele estava recebendo a revelação desse mistério. E ali ele falou o sonho ao rei. Nós veremos um pouco desse mistério. Que mistério que é esse que Paulo está falando aqui no capítulo 3? No tópico 2 nós vemos esse subtítulo. O Espírito Santo revela o mistério e capacita Paulo a ser ministro do Evangelho. O mistério que Paulo está falando é esse. A inclusão dos gentios mediante a fé na salvação por Cristo. Esse é o mistério de Deus. Ou seja, agora não existe mais, não há mais divisões. Não há mais essa divisão de judeu e gentio. Todos formam uma só família, todos formam um só corpo. Esse é o mistério que fora revelado. Paulo sabia que formava juntamente com outros o fundamento da igreja, que tem Jesus como pedra angular, como foi falado no capítulo 2. E isso foi revelado também aos irmãos, né, que pregaram, né, os apóstolos. Como nós vemos descrito em Atos dos Apóstolos, né, eles pregaram às nações, a Jerusalém, Judéia e Samaria e por todo o mundo. A proclamação se estendia aos gentios e a todos a promessa do Evangelho. Mas Paulo lhe fala o que não é esse mistério. Esse mistério não é algo frágil, não é algo simplório. Ele diz aqui que esse mistério não é uma aliança entre judeus e gentios, não é um acordo amigável para viverem juntos em paz, não é uma combinação externa ou associação. Na verdade, é uma fusão completa. Você já viu a fusão de 2 metais? Eles se formam uma coisa só.
É uma fusão completa e permanente, uma união perfeita e espiritual de elementos antagônicos em um único organismo, uma nova humanidade. Nós temos um exemplo bem legal aqui perto, né, que é o encontro das águas, né, do Rio Negro e Solimões. Tem umas características bem interessantes, porque um é de uma coloração, um rio tem uma característica e o outro rio tem outra característica. Um é negro, o outro é marrom. E eles têm velocidades diferentes, temperaturas diferentes, o pH da água é diferente. Então, imagine essas duas águas fazendo uma fusão. Elas vão formar uma coloração só. É isso que Paulo está falando aqui a respeito desses dois povos, os judeus e os gentios. Agora não existe mais separação, não existe mais divisão. Eu quero citar aqui alguns textos que falam sobre essa questão. Por exemplo, Colossenses, capítulo 1, versículo 25 ao 27, diz assim: Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então nós vemos, meus irmãos, se nós prestarmos bem atenção, que Paulo fala de uma revelação que é progressiva durante toda a Bíblia. Desde o Antigo Testamento até se convergirem em Cristo, Deus se revela de maneira progressiva. Aqui está a confirmação em alguns desses versículos. O fato de Cristo ser o cabeça da igreja, que é citado nos primeiros capítulos de Efésios, né? Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. O fato de Cristo ser o cabeça leva para o corpo todos os benefícios que Cristo tem. Então, todos aqueles que são coparticipantes, que estão copertencentes ao corpo, eles são herdeiros também de todas essas promessas faladas no Antigo Testamento. Todos os benefícios que eram para o povo de Israel, para os judeus, estão agora para os gentios. Não existe mais ponto de separação desses dois povos. Ao ler o versículo 7, meus irmãos, só um momento. Ao ler o versículo 7, nós vemos aqui: Deste evangelho me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Então Paulo está falando que ele se tornou ministro, não por vontade própria, mas por imposição dessa responsabilidade. E ele, é claro, que não rejeitou, porque é um grande privilégio você sofrer como Cristo sofreu. Você revelar esse mistério, você viver uma vida de amor sacrificial aos gentios, justamente esse povo que eles eram tão perseguidos por Paulo. Ele fala que desse poder deriva a capacitação de Paulo para o serviço. 2 Coríntios 4, 7 diz assim: Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Filipenses 2,13 diz que Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua vontade. Então, meus irmãos, tudo é graça. Se você tem uma qualidade, se você tem algum dom, se você tem algo que sobressai aos outros, as pessoas olham maravilhadas e buscam glorificar a Deus por conta das suas atitudes, tudo isso é graça. Foi Deus que te deu. E se Deus te deu, deve ser devolvido para Ele. Em amor, você deve servir a Deus buscando glorificá-lo, agradá-lo. Paulo diz em Romanos 7, o querer o bem estar em mim, não porém o efetuá-lo. Todo cristão sofre disso. Nós nos vemos muitas vezes querendo uma coisa
mas fazendo outra. Os nossos membros, a nossa mente, os nossos olhos, a nossa língua, muitas vezes falam coisas que você se pega surpreso. Meu Deus, esse não sou eu. Mas porque o pecado, ainda temos resíduos do pecado em nós. O espírito militando contra a carne e vice-versa. Romanos 7 nos mostra que um verdadeiro cristão guiado pelo Espírito não se engana. Quanto mais espiritual, quanto mais maduro é o cristão, mais consciente ele é do pecado interior. Para ler os versículos são esses. Paulo escreveu: o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. Ele estava dizendo que o seu desejo de obedecer era maior do que a sua capacidade, do que a sua habilidade de obedecer. A vontade era grande, mas ele não conseguia corresponder à vontade de Deus. Não que ele fosse inclinado inteiramente para o pecado, mas note que quanto mais maduro, quanto mais espiritual você se torna, à medida que você se aproxima de Deus, os resíduos do pecado se tornam desprezíveis, nos trazem frustração. E isso é um motivo de preocupação. Quando aquele pecado que é notório para todas as pessoas, aquilo não incomoda meu coração, significa que eu não estou amando a Deus e que eu não estou realmente entendendo o quão aquele pecado está ofendendo a santidade de Deus. Se estamos em Cristo, conectados, afinados, na mesma sintonia, inevitavelmente daremos frutos. Eu nunca me esqueço da mensagem do irmão Cédric, da videira verdadeira. Cristo é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E nós devemos dar frutos compatíveis com essa videira. Frutos, uvas doces. Devemos dar frutos que revelam o caráter de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, e se estamos ligados a Ele, daremos frutos compatíveis com o seu caráter. Nada podemos fazer se não for pela sua dependência. A propósito, evangelizar não deveria ser algo natural se estamos sintonizados, se estamos afinados, como um instrumento que está nas mãos de Deus. Você já tocou no instrumento desafinado? É horrível. Quando eu estava aprendendo a tocar violão, ninguém queria ficar perto. Eu tocava o violão falava não, não. Mas hoje até que dá para ouvir um pouquinho. Não que eu tenha melhorado tanto, mas dá para ouvir. Recentemente eu tive uma confrontação, uma experiência que me envergonhou. O meu filho tem 2 anos, algumas pessoas aqui sabem, e antes de dormir eu ensinei para ele algumas verdades do Evangelho. Eu disse para ele: Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele morreu na cruz e no 3º dia Ele viveu, porque se eu falar ressuscitou, ele não vai conseguir pronunciar. E ali eu falei, E assim, fomos dormir, no outro dia eu fui trabalhar, voltei à noite, E aí eu descubro, pela minha esposa, pelos meus familiares, que ele já tinha evangelizado todo mundo. Ele já tinha falado que Jesus Cristo é o Salvador, é o nosso Salvador. Que ele morreu na cruz e que ele viveu no 3º dia. Ele já estava pregando mais do que eu. Em um dia ele pregou para praticamente umas 10 pessoas. Isso é vergonhoso para mim, que busco tanto, que procuro a verdade do Evangelho na palavra de Deus, mas que não tenho a ousadia de uma criança. Isso é vergonhoso. Por que nós colocamos tanta dificuldade para evangelizar? Porque somos tão lentos em falar daquilo que amamos. Ele simplesmente abriu a boca e falou o Evangelho. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nessas frases estão implícitas coisas importantes. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Se Ele é o nosso Salvador, então significa que eu estou perdido. Significa que eu estou condenado ao inferno. Significa que eu preciso de arrependimento. Jesus Cristo morreu na cruz
e ressuscitou ao terceiro dia. O nosso Senhor venceu a morte. E essa palavra estava sendo pregada. O nosso Senhor venceu a morte. Se Ele venceu a morte, nós somos convidados a sermos filhos dEle, quando cremos nele. E nisso nós venceremos a morte também, se estivermos em Cristo. Essa palavra foi pregada, tão simples, mas tão significativa. No tópico 3, meus irmãos, passando para o tópico 3, a igreja foi designada para a proclamação do Evangelho, do versículo 8 ao versículo 3. Eu gostaria de ler mais uma vez. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então, meus irmãos, Paulo, ele fala aqui que ele é o menor dos menores de todos os santos. E ele se sente indigno desse ministério. Ele se sente indigno porque também ele foi perseguidor ferrenho da igreja. Ele perseguiu com excelência, né? Ele cumpriu a lei, ele realmente estava fazendo o trabalho de um fariseu. E ele seguiu à risca. Ele não se sentia digno disso. Ele combina aqui humildade pessoal com autoridade apostólica, ao minimizar a si mesmo. Engrandecia o seu ofício. Assim como João Batista falou, né, que eu diminua para que ele cresça. Quando nós estamos levando o evangelho, nós não podemos ter uma postura soberba, uma postura arrogante, uma postura superior aos outros. Nós sabemos que tudo é graça e que se não fosse por meio de Cristo, nós estaríamos perdidos, da mesma forma que aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Então, a nossa postura deve ser de humildade. Enquanto Paulo falava que ele era o menor de todos os santos, nós somos o pior dos pecadores quando pregamos o Evangelho. Porque não vem de nós, vem de Cristo, vem do Espírito Santo. Somos salvos pela graça e não há mérito nenhum em nós. Paulo fala também das insondáveis riquezas. O Evangelho são as boas novas. Quando você está em Cristo, você adquire insondáveis riquezas. Aquilo que é inexplorado, que está além do nosso entendimento. 1 Coríntios 2,9 diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem planos que ultrapassam este tempo e essa dimensão visível. O Evangelho revelado por meio da igreja, ele tem um endereçamento, ele está destinado aos homens. No entanto, Paulo, aqui nesses versículos, ele fala que os anjos podem aprender também com o plano da salvação. É o que está falando aqui. No versículo 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele caracterizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa mensagem, a mensagem do Evangelho, ela é tão relevante que ela serve tanto para o mundo visível quanto para o mundo invisível. Através da igreja, Cristo é glorificado. E as pessoas, o mundo visível e invisível, podem ver, contemplar a glória de Deus. A igreja, como uma comunidade multirracial, multicultural, revela a glória de Cristo. Não há nada que se assemelhe a ela. Essa multiforme sabedoria que Paulo está falando é exatamente isso. Judeus e gentios formando um novo povo, um povo livre das garras de Satanás.
A respeito disso, o pastor Hernani Dias Lopes fez uma comparação interessante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A igreja está no palco da história, como o maior espetáculo do mundo. A história é o teatro, o mundo é o palco, e os membros da igreja de todos os países são os atores. O próprio Deus escreveu a peça, dirige-a e a produz, ato após ato, cena após cena. A história continua a desdobrar-se, mas quem está no auditório? São os anjos. Eles são espectadores do drama da salvação. Nós leremos alguns versículos que confirmam isso. Os anjos, por exemplo, são criaturas de Deus. Assim como Deus nos criou, assim como Deus criou os animais, assim como Deus criou tudo o que existe. Eles não existem desde sempre. Colossenses 1,16 diz assim, Colossenses 1,16 fala sobre a supremacia de Cristo, né? Inclusive tem uma música que fala sobre isso, que eu recomendo todos a ouvirem. Ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, por meio de Cristo e para Ele. E depois ele fala sobre esse mundo dos anjos, com a expressão, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos nos maravilhar também com a criação de Deus, com o fato dos anjos serem criados por Deus, porque tudo que Deus faz é bom. No entanto, nós não podemos ultrapassar a barreira da adoração. Os anjos não devem ser adorados, assim como os colossenses cometeram tal erro. Existia uma heresia que era derivada do gnosticismo, em que os homens estavam adorando os anjos. Eles queriam que os anjos fossem os mediadores. Deus estava tão longe que eles necessitavam de anjos para chegarem até Deus. Isso é uma blasfêmia, porque a adoração é somente a Deus, somente ao Deus Trino. Nós podemos nos maravilhar, por exemplo, com o exemplo de obediência, o exemplo de adoração que eles têm. Quando Jesus fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em Mateus 6,17, significa que no céu a vontade é feita pelos anjos de forma imediata, alegre e sem questionamentos. Quando os serafins diante do trono veem a santidade e não param de entoar, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles estão adorando, coisa que nós muitas vezes somos difíceis, resistimos em fazer. Adorar ao nosso Deus, estar perto dele, falar com ele. Sem falar na desobediência que temos. 1 Pedro capítulo 1, 12 diz assim, a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio de que até os anjos anseiam observar. Esse observar, meus irmãos, na Almeida Revista e Atualizada, ela fala o termo perscrutar. Perscrutar. É até difícil de falar. Perscrutar significa esticar o pescoço, né? Significa que você está querendo ver alguma coisa, né? Você quer investigar. Será que é isso mesmo? Eu quero saber como que está acontecendo. É isso que 1 de Pedro fala. Os anjos anseiam observar isso. Jó fala também esse termo. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Ou seja, você consegue sondar, imaginar os limites de Deus? Não. Ou seja, meus irmãos, através da igreja, os anjos saberão mais sobre a salvação. O conhecimento deles sobre a salvação do ser humano é incompleto, pois desejam perscrutar os mistérios da salvação. Voltando para a igreja. A igreja é chamada para fora do mundo, para invadir o mundo com a pregação do Evangelho. A eleição dos homens, a eleição de seus filhos, ela inclui tanto os meios quanto os fins. E a igreja é o meio, é o veículo de transferência, de proclamação do Evangelho. O Senhor escolheu, designou a igreja para esse propósito.
Jesus Cristo confiou à igreja a tarefa evangelística. A igreja é o agente por excelência para a evangelização. Nenhum homem será salvo fora de Cristo. Mas para que isso aconteça, os homens têm que conhecer o evangelho da graça. Mas como crerão se não há quem pregue? Precisamos abrir a boca. Precisamos lembrar da responsabilidade ao qual nós fomos designados. Não somos salvos para nós mesmos. Você não é salvo e fica num casulo na sua casa ali, só retendo conhecimento e sabendo das minúcias ali, dos mistérios do Evangelho. Não. Você foi salvo para que você possa também falar do Evangelho para outras pessoas. Porque isso mostra que você ama a Deus realmente. Se você evangeliza, se você prega o Evangelho. Isso faz do evangelismo um ato de amor, um ato de compaixão. É como se você se lembrasse de como você era antes de Cristo. Você estava perdido e foi achado. Paulo finaliza esse desvio de assunto, né? Essa digressão, que é do versículo 1 ao 13. Até que ponto nós estamos dispostos a sofrer para proclamar as insondáveis riquezas de Cristo? Ou seja, Deus nos deu essas insondáveis riquezas de Cristo. E o que nós fazemos com essas insondáveis? Muitas vezes nos envergonhamos, no nosso trabalho calamos a nossa boca, às vezes as pessoas nem sabem que nós somos crentes. Nós temos medo de falar de Cristo, medo do que acontecerá com a nossa reputação. Então, meus irmãos, nós precisamos rever qual a nossa postura referente a isso, porque se eu não evangelizo, eu não estou amando nem a Deus e nem aos irmãos. Só amo a mim mesmo. Eu só exalto a mim mesmo. Você estaria disposto a anunciar o Evangelho, mesmo sabendo que as pessoas zombariam de você? Esse é o princípio do amor sacrificial que Cristo fez. Nós falamos tanto de Paulo, mas o maior exemplo de obediência é Cristo. Né? Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele é o exemplo perfeito. A palavra de Deus em Hebreus fala que ele aprendeu por meio do sofrimento. Até a máxima tentação. Ele foi tentado ao máximo. Mesmo assim, ele não pecou. Cristo é perfeito. Cristo é impecável. É por meio do sangue de Cristo que você pode ter esse acesso. No final desses versículos, ele fala assim, uma coisa muito interessante. De acordo com o seu eterno plano, ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Você agora em Cristo tem livre acesso. Lembra quando Paulo andava com os nazireus ali no templo, onde as pessoas achavam que ele estava blasfemando? Existia um muro no templo e do lado de fora o pátio dos gentios. Esse muro da inimizade foi quebrado com Cristo. Agora não existe mais judeus e gentios. E você pode ter um livre acesso. Só para lembrarmos, se você não está em Cristo, se você não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus odeia seu pecado. E Deus odeia o pecador também. A única coisa que pode livrar você da ira de Deus é o próprio Jesus Cristo, que se sacrificou no seu lugar. Esse muro da inimizade foi quebrado. O véu se rasgou. Agora você tem livre acesso ao Deus Pai. Porque quando Ele olha para você, Ele não vê a sua imperfeição, os seus pecados, mas agora Ele vê Cristo na sua vida. O amor sacrificial sempre vai acompanhado do evangelismo. Ao discipular, por exemplo, você precisa sacrificar o seu tempo. Você precisa se organizar, senão você não vai conseguir levar à frente o discipulado. E evangelismo não é somente
dar um panfletinho aqui, né? Deus, na sua misericórdia, Ele ainda usa isso. Mas você deve evangelizar, falar de Cristo e deve também discipular essas pessoas. Precisa fazer um acompanhamento. O amor sacrificial está também na vida dos missionários, que sacrificam o seu conforto, sacrificam as suas vontades para estarem nos lugares mais difíceis, mais inacessíveis que nós podemos imaginar. Ao apoiar a igreja financeiramente, nós estamos sacrificando, estamos, na verdade, obedecendo, né? Devolvendo a Deus. Mas nós estamos sacrificando algo que não é, que seria para nós, e nós estamos devolvendo para o nosso Senhor. Inclusive, nesse ano, nós teremos, mais uma vez, nosso alvo missionário, e que aumentou. E ele sempre tem que aumentar, porque o nosso propósito é evangelizar, é alcançar as nações, e não viver uma vida de acordo com as nossas necessidades. Nós precisamos pensar nas coisas que são do alto, e não nessas coisas que são terrenas. Ao focar no amor ao Senhor, nós focamos também naqueles que ainda não conhecem, nos nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo. Tudo isso só será prazeroso se a minha vontade estiver alinhada com a vontade de Deus. Se amar a Deus de todo o coração, a consequência inevitável serão os frutos na vida de outros. Paulo finaliza: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Ou seja, Paulo estava ali sendo um verdadeiro imitador de Cristo. Ele estava se sacrificando por esse propósito no qual ele foi designado. E isso era uma glória. Quão importantes são os gentios, são aqueles que ainda não conhecem a Cristo aos olhos de Deus. Eles serão coparticipantes, serão co-herdeiros, serão parte desse propósito de salvação. Bom, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre isso, possamos amar a Deus acima de todas as coisas, possamos amar o nosso próximo, independente da sua personalidade, e que possamos louvar, agradar o nome do Senhor com as nossas atitudes. Amém? Gostaria de finalizar com oração. Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Nós glorificamos a Ti porque a Tua palavra divide juntas e medulas. Ela divide, Pai, as intenções do nosso coração, Pai. Que a Tua palavra, Pai, venha trazer frutos, ó Pai, na vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, Senhor. E que não fique só aqui, Pai, mas que seja multiplicado, que seja propagado, Pai, o Teu Evangelho, Pai. Quero Te agradecer pelo que o Senhor já fez na eternidade, porque o Senhor está no controle de todas as coisas e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. No nome de Jesus, amém.